João 5, versículo 16, acompanha comigo a leitura. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Agora vai comigo o capítulo 10, ainda em João, no capítulo 10. João, capítulo 10. Vai comigo lá no versículo 29. João 10, versículo 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser aniquilada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Só até aí. Nós, então, hoje, comumente, celebramos o Dia dos Pais, mas um dos dias que inventaram, tem o Dia das Mães, dos pais, dos namorados, e eu queria aproveitar esse dia para te transmitir uma mensagem sobre o nosso Pai. Nas duas passagens que nós lemos, em João no capítulo 5, em João no capítulo 10, os judeus, os fariseus, os religiosos, eles estavam irritados contra Deus, e eles pegaram em pedras para apedrejar, contra Jesus, e pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Por duas vezes você leu aqui comigo. Eles pegaram em pedras, eles queriam apedrejar, eles queriam matar Jesus, eles queriam prender Jesus, e Jesus tinha que escapar, fugir, porque o povo queria apedrejar Jesus. Mas eu quero que você perceba o motivo pelo qual o povo queria apedrejar Jesus. Por quê? Em João, no capítulo 5, primeiro eles vêm contra Jesus porque Jesus curava no sábado. E os judeus, os religiosos, vinham contra Jesus porque ele não estava cumprindo aquilo que havia sido determinado. Mas o que mais fazia com que os fariseus e os religiosos se voltassem contra Jesus, o que mais fazia com que eles se irassem com Jesus, ao ponto de pegarem pedra e apedrejar Jesus, não era o fato dele não cumprir alguns costumes que os judeus tinham, não era isso. Apesar deles não concordarem, deles não gostarem de Jesus não cumprir algumas coisas, de Jesus
né, não respeitar o sábado como eles achavam que Jesus deveria respeitar ou cumprir, de Jesus não se ater a algumas tradições. Apesar disso, o que mais dava uma indignação, uma raiva no coração dos judeus, era quando Jesus se dizia ser semelhante ao Pai. Era quando Jesus mostrava que tinha intimidade com o Pai. Olha que interessante. Em João, aqui no capítulo 5, o versículo 18, diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, pegavam em pedra, por quê? Porque Jesus dizia que Deus era o seu... Vamos lá, me ajuda aí. Porque Jesus dizia que Deus era o seu Pai. O fato de Jesus dizer que Deus era o Pai dele, dava uma raiva no povo. Olha que interessante. Mas como assim? Jesus está dizendo que Deus é o Pai dele. Como assim? Isso dava uma raiva, uma ira neles. Porque por todo o tempo, as pessoas olhavam para Deus com muita distância, com muito tremor e temor, aquele distanciamento. Por muito tempo, eles usavam sempre um porta-voz. Moisés, fala tu com Deus. Não, nós não. Fala tu com Deus. Então, o povo sempre usava um intermediador, sempre usava um profeta, para que eles pudessem ouvir a Deus. Tinha um Moisés, tinha um Davi, tinha um Abraão, tinha um Samuel. Então o povo olhava para Deus com muito respeito, mas não apenas um respeito, um distanciamento. E Jesus, ele veio quebrar com essa barreira. Jesus, ele veio tirar esse medo que as pessoas tinham de Deus. Jesus veio fazer as pessoas entender que Deus é Pai, que Deus é amor. Quando os discípulos pediram, Jesus nos ensina a orar. Eu vou te ensinar, meu filho. Diz assim, ó, Pai nosso. Eu vou te ensinar, quebre essa barreira. Diz Pai. Vocês estão sempre dizendo um Senhor. Senhor. Não. Olha para o seu Pai. Pode olhar assim com a cabeça erguida. Pode olhar e dizer papai. Paulo disse que nós chamamos ele de Abba Pai. Quer dizer paizinho. E só de Jesus dizer que Deus era o seu Pai, os judeus ficavam furiosos. E os religiosos não podem suportar quando você trata Deus com muita intimidade. Quando você usa palavras que aos olhos deles parece, não, tu está muito abusado, está muito folgado, não pode falar com Deus assim. Os religiosos não conseguem olhar para Deus com intimidade, não conseguem olhar para Deus e ter essa aproximação, e muitas vezes eles tentam criar barreiras entre você e Deus, porque eles não se sentem íntimos de Deus, e eles acham um absurdo quando você se sente íntimo de Deus. Eles acham um absurdo quando você peca, e mesmo assim você consegue orar e falar com Deus. Porque eles entendem que o pecado te leva para longe de Deus. E nós muitas vezes, aquilo que Jesus vivia lá, nós vivemos aqui. De deixar com que a religiosidade nos afaste de Deus. De deixar com que a religiosidade não nos permita ter intimidade com Deus. A religiosidade não permite que as pessoas tenham intimidade com Deus. A religiosidade aponta para você.
Então você fica olhando para você, para saber se você é merecedor de ter intimidade com Deus. A religiosidade faz você ter medo de Deus, porque você olha para você e você diz: eu pequei, eu falhei, então Deus está pronto para me punir. E você se afasta de Deus. Sabe qual é o mais interessante? É que quando os judeus falaram isso de Jesus, eles disseram assim: mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha que interessante. Os judeus reclamavam de Jesus, dizendo: Jesus está dizendo que Deus é o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha só. Quando você entende que Deus é o seu Pai, você entende que você é igual a Deus, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você entende isso, não? Quando você diz: Deus é o meu Pai, você tem que entender: eu nasci de Deus, eu vim de Deus, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Olha que profundidade é isso, querido. Se você só entendesse isso na Bíblia, já seria uau. A sua vida já não era mais a mesma. Se você só entendesse que o fato de você entender que você é filho de Deus, a mesma natureza de Deus, isso te faz igual a Deus, ou seja, isso te faz a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que Deus é, a Bíblia diz, somos nós nesse mundo. É por isso que em João, no capítulo 10, que eu li com vocês, quando eles mais uma vez quiseram apedrejar Jesus, Jesus disse: olha, vocês não sabem o que diz as Escrituras. Jesus cita os Salmos 82. Vocês não sabem o que os Salmos diz quando chamam vocês de deuses. Olha, se a Escritura chamam de deuses aqueles a quem a palavra foi confiada, quanto mais eu, que não só a palavra me foi confiada, mas eu sou a palavra, eu tenho a palavra. Você nasceu de novo, amém ou não? Uma vez que você nasceu de novo, meu irmão, você nasceu da mesma natureza de Deus, você é filho de Deus, e é isso que você precisa entender, que você é a imagem e semelhança de Deus. Mas para isso você precisa ver Deus como seu Pai. E a religiosidade e os religiosos dificultam isso. Não te permitem se ver assim. Não te permitem se ver como alguém próximo, como alguém íntimo de Deus. Olha que interessante, em João capítulo 5, diz assim: mas Jesus respondeu, estou no versículo 19, tá? João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Olha, Jesus dá mais traz mais uma revelação para mim e para você. Ele diz: olha, tudo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas tudo quanto o Filho vê o Pai fazer, o Filho também faz. Tudo aquilo que o Filho vê o Pai fazer, o Filho também pode fazer. Você sabe disso, você vê isso no seu dia a dia, que o filho copia os pais nas coisas boas e, infelizmente, também nas coisas ruins. O filho, ele olha para o pai, ele acaba tendo o pai como exemplo, ele acaba copiando o pai. E Jesus estava dizendo isso, que tudo aquilo que o filho vê o pai fazer, ele também faz. E Jesus disse: olha,
tudo quanto o Pai faz, ele disse ao Filho. E ainda vai dizer e falar coisas maiores, coisas grandiosas, para que o Filho faça também. Então o desejo de Deus é que você olhe para Deus e tudo aquilo que você vê o Pai fazer, você faça aqui na terra. É isso que é trazer o reino de Deus para a terra. É isso que quer dizer, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É você fazer na terra aquilo que você vê o Pai fazer nos céus. Aquilo que eu vejo o meu Pai fazer, eu posso fazer. O meu Pai cura, eu posso curar. O meu Pai liberta, eu estou aqui para libertar. O que eu vejo o meu Pai fazer, eu faço. E coisas maiores, coisas grandiosas, diz em João capítulo 5. Por isso Jesus, em João 14, ele disse: vocês farão as obras que eu faço, e maiores do que essas vocês farão. Mas quando é que você vai fazer? Quando você olhar para o seu Pai. E tudo aquilo que você vê o Pai fazer, você entende, eu posso fazer, porque a mesma natureza que tem no meu Pai, tem em mim. A mesma autoridade que o meu Pai tem, Ele deu a mim. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra Ele deu para você dominar, para você sujeitar, para você usar a autoridade. Então faça o reino de Deus se movimentar na terra. E você faz o reino de Deus se movimentar na terra quando você entende que você é filho de Deus. E você entende essa expressão, por favor, quando você se faz igual a Deus, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Então maiores coisas do que essas você vai fazer. Olha que interessante, vai ler comigo em João 10, onde a gente estava. João 10. Quando nós lemos aqui, no versículo 30, João 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aí eu não vou pedir para você abrir, mas quem gosta de anotar, anota aí. Lá em João 17, o versículo 22. Quem me conhece aqui sabe que eu amo João 17. Porque João 17 é a oração que Jesus faz pelos seus discípulos e pelo mundo antes de partir. Então em João 17, Jesus está ali, já se despedindo, dizendo: chegou a minha hora de glorificar ao Pai, estou indo embora, estou partindo, Pai. Aqueles que tu me deste, Deus protege, está fazendo aquela última oração antes de ir embora. Aí lá em João 17, versículo 22, Jesus diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Você ficou feliz de ouvir isso, né, querido? Obrigado, Cris. Olha o que Jesus disse: Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um conosco. Então, eu em ti, tu em mim, eu neles, eles em nós, para que nós sejamos perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que assim como tu me enviaste, tu enviaste eles também. Ou seja, da mesma forma que Deus enviou Jesus ao mundo, você foi enviado ao mundo com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma natureza. Aquilo que havia em Jesus, há em você. A unção que estava sobre ele está sobre você. Você e Deus, você e o Pai são um. E quando você entende que você e o Pai são um, você entende que quando você se move, o Pai se move com você, que aquilo que o Pai pode fazer, você pode fazer. A glória que é do Pai, Ele deu a você. E Ele não deu essa glória para ficar de bonito não, querido. Para ficar de enfeite não. Ele deu essa glória para você manifestar a glória e o poder de Deus.
para você fazer as mesmas obras de Deus, para você andar como Deus anda, ser como Deus é. Você precisa entender o valor, a profundidade disso. Meu irmão, se você entender isso que eu estou te pregando nessa noite, todos os limites que a sua mente tenta te prender vão romper hoje, quebra hoje. Não vai ter mais limite para você. Escuta o que eu vou te falar. Eu vou dizer muitos de nós, só para ser bonzinho não dizer todos. Porque diz que sempre tem exceção, né? Então eu vou dizer muitos de nós, a maioria de nós, mas eu queria dizer todos nós. Mas beleza. Eu vou dizer a maioria de nós fomos de alguma forma limitados pelos nossos pais. A maioria de nós. Xandão, tá falando mal dos pais? Não, porque eu também sou pai e eu não sou louco. Mas eu conversava com meu pai semana passada. Meu pai, mas filho, tu não acha que o pai, ele faz o melhor pelo seu filho, não sei o quê, e tudo que ele faz está certo? Eu falei, pai, eu acho que o pai faz o melhor pelo seu filho, mas o pai erra. A minha filha tem 10 anos, as outras duas 5. Eu já pedi perdão para elas inúmeras vezes, porque eu sei que eu erro com elas. Então, apesar de você amar o seu pai, ou o seu pai te amar, o seu pai é falho. Eu sou falho. Você, como pai, é falho. E algumas coisas que nós falhamos como pais, e que os nossos pais falharam conosco, botam limites em nós. E você precisa entender aquilo que Jesus disse. Tudo que o filho vê o pai fazer, ele faz. E muitas vezes o filho, ele tem um pai como o máximo. Eu não quero dizer o máximo, não é dizer que meu pai é muito bom, não. Pode dizer, meu pai é bom, meu pai é top, show. Mas eu quero te dizer que muitos filhos veem o pai como um teto. Então eles sonham até onde eles viram o pai chegar. Eles têm, às vezes, dificuldade de sonhar, passar aquilo até onde o pai foi. E aí, às vezes, fica uma vida limitada. Às vezes, o sonho do filho é ter a mesma profissão do pai. E entenda, não tem nada de errado com isso, quero que você me entenda. Mas, às vezes, não é porque aquele era o sonho do filho, é porque ele só conheceu essa realidade. E porque muitas vezes os pais, na boa intenção de já posicionar os filhos no mercado, puxam o filho para o seu lado, para o filho já crescer na empresa do pai. Meu pai, quando eu estava acabando o 2º grau, ia fazer faculdade, ele me chamou. Filho, vem cá, tu vai fazer o vestibular? Vou, pai. Para quê? Matemática? Não, matemática não. Vai ser professor? Não, faz isso não. Meu pai tinha escritório lá em Brasília de contabilidade e advocacia. Meu pai tinha uma carteira de cliente imensa. Ele falou assim, filho, faz contabilidade. Eu só te passo. Tu trabalha comigo, eu te passo os clientes e você toca. Filho, sabe qual é o meu sonho? É te colocar aqui, daqui a pouco eu aposento e você só fica me mandando dinheirinho. Aí eu vou estar lá viajando, pai, tá pingando na tua conta aí. Eu tinha um certinho. O pai estava bem de vida, advogado daqui bom, ganhando bem pra caramba, contador. Fiz curso técnico de contabilidade, porque meu pai pediu. Fui trabalhar com ele. Em 6 meses ele me demitiu. Foi minha primeira demissão. Ele não me aguentou. Ele vem aqui, ó, vai embora. Sabe por que ele me mandou embora? Porque ia ter retiro da igreja, dos jovens. E eu falei, pai, vai todo mundo. Retiro de carnaval estende, né? Aí tu sabe que tem 2 dias ali que é facultativo. Não, tu pode ir sábado, domingo, mas ali é facultativo. Tem que trabalhar. Ah, rapaz, não vai rolar. Vai. Tu é funcionário aqui. O que eu fiz como um bom filho desobediente? Fui pro retiro.
Quando eu voltei, demitido. Meu irmão, muito bom. Seria legal, demais, perfeito, se casasse com o meu propósito, com o meu sonho, ia ser top. Se casasse com os meus sonhos, ia ser bom, mas não era o meu sonho, não era a minha vontade. Aí depois ele tentou me fazer, filho, vai ser advogado, estuda para direito. Eu falei, pai, acho que das profissões que eu não vou escolher, advogado está entre a segunda, assim, advogado, médico, enfermeiro, tudo que tem a ver com sangue, eu estou fora. E depois do sangue, advogado é a segunda, que eu não quero nunca, jamais. Então, não vai rolar. Depois, meu pai, filho, então faz concurso. Estabilidade, concurso. Vai ganhar bem, para não trabalhar nada. Meus primos, todos, são concursados. Todos, sem exceção, todos. Eu sou o único primo que não é concursado. Não dá. Mas meu pai teve maldade? Pelo contrário. Meu pai queria o meu melhor. Meu pai queria me ver bem. Meu pai queria me dar uma vida estável. Mas muitas vezes, nessa de manter o filho estável, o pai limita o filho. Muitas vezes, no afã de proteger, o pai limita o filho. Olha para a Bíblia. Desde o começo, Deus disse: deixará o homem pai e mãe, vai se unir à sua mulher. Tem hora que tem que deixar. E deixar não é dizer, não vou mais amar, não vou ter vínculo afetivo, não tem nada a ver não, querido. Mas no começo Deus disse, o homem vai ter que deixar o pai uma hora. Tem que sair da barra da calça do pai, da saia da mãe, e viver, e crescer, e romper. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te fazer grande. Talvez o pai de Abraão não imaginava o quão grande seria Abraão. O pai de Davi não botava toda essa fé em Davi. Nem chamou Davi. Davi teve que sair do pai. Abraão teve que sair do pai. José saiu de perto do pai. Moisés saiu de perto do pai. Jesus, quando chamou seus discípulos, teve 2 que estavam lá pescando com o pai. Deixa o pai. Olha para a Bíblia, querido. Todo mundo que teve na hora de romper na vida, de alguma forma teve que, entendo o que eu estou pregando, teve que deixar o pai. Teve que sair do pai. Porque Deus, o nosso Pai Celestial, para Ele não tem limite. Para Deus não tem limite. Você pode fazer muito mais do que você imagina. Mas talvez na sua mentalidade, na sua cabeça, tem limites, tem bloqueios, que têm que ser destruídos. E quando você olha para o seu pai, você sonha bem mais alto. O que a palavra diz? Olha, os meus planos, os meus sonhos não são iguais, os seus são maiores do que o seu. Enquanto tu está sonhando, Deus, olha, se eu tiver isso aqui já está bom demais. Meu Deus, quem sou eu para sonhar isso aqui? E Deus diz, é muito mais. Eu fui na casa da Cauane, vi a garagem dela, Alexandrão, muito mais do que eu sonhei. Nem sonhei, foi mais. Eu vivo coisas na minha vida que, meu irmão, se deixasse por eu mesmo sonhar, eu não ia viver. Porque a minha mente estava limitada. E sabe qual é a verdade que eu vou te falar agora? Muitas vezes nós não nos achamos nem dignos de viver coisas boas. Só é para você, você pensa, mas não, eu não mereço. Eu sou digno de viver isso. Nós temos uma mentalidade, entendo o que eu vou te dizer, às vezes tão medíocre, tão pequena, que nós nem achamos que nós merecemos viver algo grande. Abraão teve que sair.
Deus diz, ó, sai da tua terra, eu vou te fazer grande. Uma outra versão fala, eu vou fazer o teu nome famoso. Eu vou te engrandecer, Abraão, eu vou multiplicar, Abraão, sai da tua terra. Talvez se Davi tivesse com o pai, ele estava até hoje como pastor de ovelha, até hoje não, porque já morreu faz tempo, né? Você entendeu? Ele ia ficar lá cuidando de ovelha e não ia ser rei de Israel. Talvez se José tivesse com o pai, ele ia continuar sendo o filhinho, queridinho do papai. O preferidinho, que ele era o preferido, tinha capinha de honra. Mas nunca ia ser príncipe do Egito. Porque nós pais, queridos, a gente tem uma coisa que a gente não quer deixar os nossos filhos sofrer e se machucar. E muitas vezes o crescimento, ele passa por um processo do sofrimento, da dificuldade. E os pais não gostam de deixar o filho sofrer. Estava no meu trabalho hoje ó, estou perdidinho hoje, né? Estava no meu trabalho semana agora, é dia dos pais. Estava lá conversando, aí uma menina falou assim, eu não tive pai presente, né? Mas a imagem que eu tenho de pai é de uma amiga minha. A gente estava na casa dela lá e tal, e ela estava com o namorado no quarto. Eles iam dormir no quarto lá, e aí o pai dela ouviu eles discutindo. Casal de namorados, 17 e 18 anos tinha, ela falou. E ele estava discutindo lá, e o pai ouviu o guri humilhar a menina. Você é uma gorda, e não sei o quê. E esculachar a menina. Rafael, eu achei tão lindo. O pai foi lá, bateu na porta e disse, filha, vem dormir com o pai. Eu falei, que bênção esse pai. Porque se fosse eu, o moleque saía correndo da minha casa. Para começar, ele não estava nem no quarto da minha filha, mas beleza. Mas eu já pegava no gogó e, assim, eu vou te ser bem sincero. Eu pegava no gogó. Não, eu estou sendo bem autêntico, assim, bem autêntico mesmo, assim, para ti. Estou dando a real. Eu pegava no gogó. Eu jogava fora da minha casa. Falei, mas tu nem pisa aqui. Chamar minha filha o quê de gorda? Humilhar minha filha? Não. Meu irmão, as minhas filhas, quando casarem, tá longe. Elas não vão poder morar no mesmo terreno que o meu. Não vai dar. Não tem como. Porque casal tem uma discussãozinha ali, outra aqui, uma briguinha, eu entendo. Também sou casado. Mas se eu ouvir, eu não vou deixar. Eu vou invadir a porta. Eu vou dizer, fala baixo. Que é minha filha. Respeita. Eu não vou deixar. Então eu vou dizer, filha, mora longe do papai. Se você quiser continuar casada. Porque se você casar perto de mim, você não vai se manter casada. Porque se eu ouvir uma discussão, eu arranco você da casa dele, trago para mim, ou tiro ele da casa e mando ele embora. Porque o pai é assim, querido. Agora, pai de menina vai dizer que não é assim. Tu vai deixar o cara bater na tua filha e vai dizer, meu irmão, pai é fogo. Mas eu quero te dizer com esse exemplo, é que muitas vezes nós pais não queremos deixar o nosso filho aprender, passar por um processo, crescer. Talvez o pai de José jamais deixaria ele ser servo na casa de alguém e preso. Mas Deus deixou. Estranho, hein? Deus deixou. O pai de José nunca ia deixar o filho queridinho dele ficar como servo na casa de Potifar. Jamais. Deus deixou. Talvez você não entenda porque muitas vezes Deus permite que você passe por alguns processos. Mas Deus, não estou entendendo nada. Por que passar por isso? Por que passar por aquilo? Por que passar por aquilo outro? Processos que geram crescimento, amadurecimento, que exigem o melhor de você. Na casa do pai, no conforto, na proteçãozinha do pai, estou dizendo pai físico, você jamais vai ser desafiado, confrontado, de ter que puxar para você e assumir a responsabilidade, de fato. Deus quer que você assuma responsabilidades.
Jesus chega para Deus e disse: "Pô, Pai, eu sei que tu pode tudo. Se possível, afasta de mim esse cálice." O pai nem respondeu. O pai só ficou em silêncio, como que dissesse: está contigo. Responsabilidade, compromisso. Jesus nos disse em João que a minha vida ninguém tira de mim, eu a mesma dou. O pai não obrigou Jesus a fazer o que ele fez. O pai não obrigou. Jesus, de espontânea vontade, fez, assumiu a responsabilidade, o compromisso. Entenda, você precisa deixar o pai. Xandão, palavra de Dia dos Pais, está mandando deixar meu pai. Tu precisa colocar o foco no Pai Celestial. Porque o Pai terreno, como eu sou, nós falhamos, nós erramos. Sabe qual é o erro que nós cometemos? Escuta isso comigo com muito carinho. Sabe qual é o erro que nós cometemos, queridos? É porque nós queremos que as pessoas sejam Deus nas nossas vidas. Sabe por que muitas pessoas têm problema com os pais? Porque elas querem que o pai as ame como Deus. Que o pai seja Deus na vida dela. Mas meu pai, ele tinha que me amar como Deus. Meu pai tinha que me amar como Deus me ama. É a obrigação dele. É a função de um pai. É por isso que muitas mulheres têm problema nos seus casamentos. Porque diz, olha lá o que diz Efésios, que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. O meu marido tem que me amar como Cristo ama a igreja. É função dele, é tarefa dele. Aí nós cobramos isso das pessoas. Nós achamos que é obrigação delas nos amar, nos tratar, nos suprir, nos preencher, como só Deus pode fazer. Isso aqui é profundo, entende isso? Aí a mulher está no seu momento de carência, está mal por alguma coisa, não sabe, nem ela sabe por que ela está mal. Porque a mulher tem disso, né, queridos? Nem ela sabe. Sabe, meu bem, o que foi? Ah, não sei, já disse que eu não sei. Irmão, tem dia que a mulher nem ela sabe por que ela está assim. Aí ela quer que o cara entenda. Dá não, desculpa aí, mulheres. Desisto. Eu falo assim, meu amor, vai lá pro quarto da moradinha, pega o fone de ouvido, que eu consigo não, o Papai do Céu consegue. E aí nós queremos que o nosso marido supra, entenda todas as nossas vontades, necessidades e carências. Ele não vai conseguir. Ele não é Deus na sua vida. Nem pode, nem consegue ser Deus na sua vida. Ele é falho, ela é falha. Enquanto você não entender isso, você vai exigir que o teu marido, que o teu pai, que a tua esposa faça o papel de Deus na sua vida. O seu marido não pode e não consegue fazer o papel de Deus na sua vida. Entende isso? Tu está tirando o foco de Deus e botando o foco no marido, e esperando dele aquilo que ele não consegue dar. E antes de casar com a Lisa, eu fui muito sincero. Antes de casar, eu falei, querida, bota o foco em Deus, beleza, porque eu sou falho, eu vou errar contigo, estou te avisando, eu vou errar contigo. Então, a sua fonte é ele, tá? A sua alegria vem dele. Se a mulher, ao invés de esperar que o marido fosse Deus na vida dela, e fosse para o pai, ser suprida por ele, ser preenchida por ele, porque o pai te entende, o pai te compreende. Na verdade, Deus conhece você mais do que você mesmo.
Então para de querer que o marido te ame, ou seja, como Deus é com você, porque não dá. Porque você também não consegue. Então, os nossos pais, talvez alguns na boa intenção, né, outros não sei com qual intenção, erraram conosco. Eu errei com as minhas filhas já. E tem coisas que eu já trabalho com elas, que eu já vi erro meu, eu disse, eu preciso consertar isso. Antes que isso se torne limitadores na mente delas. Ei, pai, escuta uma coisa comigo. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho? Apontar Deus para ele. É a melhor coisa. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é apontar Deus para o seu filho. Dizer assim, filho, olha para Deus. Filho, olha para o papai. Olha para ele. Porque se você olhar para ele, se você colocar o foco nele, você não vai viver com decepções, você não vai viver com expectativas frustradas, você não vai viver limitado, você não vai viver se sentindo não amado, não valorizado. Porque tudo isso tem a ver em nós depositarmos coisas, expectativas em quem não deveria estar. E não dá para se vitimizar. Porque assim como pessoas não supriram as suas expectativas, você também não supriu a expectativa de muitas pessoas. Então, não tem vítima. Não tem vítima. Não tem esse negócio. Ah, mas não me amou como era para me amar. Será que eu amei como era para amar? Se o meu pai não sabe nada sobre o amor de Deus, eu vou... Irmão, tu tá cheio do amor de Deus, só deixa transbordar, só deixa fazer. Quando o seu foco está em Deus, você está tão cheio do amor de Deus, que você não fica olhando para ver quem deve te amar como Deus te ama. Não, porque o meu pastor tem que ligar para mim, cuidar de mim, porque o meu pai tem que fazer isso comigo, a minha esposa isso comigo, e aí nós olhamos para todo mundo e prestamos atenção como as pessoas deveriam nos tratar, agir com a gente, nos amar. E meu irmão, quem está olhando para Deus, está tão cheio do amor de Deus, que só quer transbordar amor e mais nada. Porque eu estou suprido, eu estou abastecido, eu não tenho falta. Então tu vai abundar tanto do amor de Deus, que tu não vai conseguir deixar de amar as pessoas e de falar do amor. Tu vai ficar quanto tempo esperando ser amado? Se você só entender isso aqui, já é a solução para a maioria dos problemas do seu casamento. Maioria. O problema é que a gente não entende. Nós queremos ter deuses para adorar, para tocar. E não dá, querido. Eu acho que hoje você precisa, para quem precisa, né? De fato, liberar um perdão para o Pai. E acima de tudo isso, você precisa voltar os seus olhos para o Pai. Você precisa conseguir chamar Ele de Pai. Talvez tenha pessoas aqui que não conseguem ter intimidade com Deus. Talvez tenha pessoas que são tão religiosas que não conseguem ter intimidade com Deus. E a gente fica muito preso numa mente religiosa, cheia de formatações, e que causam um distanciamento enorme de você e de Deus. Deus quer que você o conheça como um pai íntimo, como um pai que te ama. Não importa como teu pai te tratou, importa como Deus te trata. Não importa como seu pai te vê, importa como Deus te vê. Você tem que entender que se você colocar o seu foco nele, se você olhar para aquilo que o pai faz, você vai fazer igual. Você tem que entender, meu irmão, que para Deus não tem limite. Então para você não tem limite. Está na hora de você começar a sonhar grande.
Está na hora de você romper alguns limites. Está na hora de você entender que talvez o teu pai, ele deu o melhor dele. Mas Xandão, ele não fez nada. Era o melhor dele. Acredita. Cada um só dá o que tem, querido. Xandão, meu pai só me deu dinheiro. Era o que ele tinha para dar. Ele não me deu afeto, não me deu abraço. Ele não tinha para dar. Talvez se um dia você sentar com seu pai para conversar, você vai entender um pouco mais do seu pai. Você vai entender que muitas coisas que ele não te dá é porque ele não recebeu. E aí você que já recebeu, você que já entendeu, você que já foi curado pelo amor de Deus, está abastecido, você vai dizer, pai, vem cá, deixa eu te dar. Deixa eu te dar o abraço, a compreensão, a paciência, o carinho, a fé, deixa eu te dar. Se teu pai não te liga, liga para ele você. Não tem problema. Amém.